Guerrilheiro, clandestino, preso e fugitivo. Depois, preso de novo. E mais uma vez, fugitivo. Capturado, alvejado por 6 balas, quase morto. Preso pela 3ª vez. Barbaramente torturado por 12 anos a fio em um calabouço no Uruguai. Anistiado, livre, político, presidente da República, um dos grandes pensadores da nossa era. Segundo este homem de muitas vidas, a política tinha um papel vital para contornar os nossos próprios defeitos. A espécie humana precisa da política. A espécie humana precisa da política. Se fôssemos deuses, se fôssemos perfeitos, não precisaríamos. Mas precisamos por nossas imperfeições inevitáveis. E com uma visão sensata sobre o nosso tempo. Para ele, a polarização extrema paralisa a sociedade e transforma tudo em confronto. Um defensor incansável da justiça social que dizia: os que comem bem pensam que se gasta muito com política social. Alguém que aos 89 anos era ouvido pelos de pouca idade. E a eles dizia: triunfar na vida não é ganhar, é se levantar e recomeçar a cada vez que se cai. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Um otimista por natureza e um crítico do consumismo por princípio. Para quem viver com o suficiente era uma forma de ser livre. O logras ser feliz com pouco e liviano de equipaje, porque a felicidade está dentro tuyo. Este homem era o uruguaio José Pepe Mujica. Sua última participação em um comício foi há 7 meses. Sentado ao lado de colegas, já debilitado por um câncer de esôfago, ele discursou para uma multidão emocionada na Praça 1º de Maio, em Montevidéu. Ali, falou sobre a morte, com a naturalidade de quem estava pronto para partir. Então, sou um anciano. Sou um anciano que está muito cerca. Sou um ancião que está muito perto de se retirar para um lugar que não se tem mais volta. Mas sou feliz, porque estou com vocês. Porque quando os meus braços se forem, haverá milhares de braços substituindo a luta. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o adeus a Pepe Mujica. A história do político uruguaio, ex-guerrilheiro e ex-presidente que se tornou um símbolo da esquerda na América Latina e que morreu na terça-feira, 13 de maio. Meu convidado é Ariel Palacios, correspondente da Globo em Buenos Aires. Ariel Palacios é autor do livro América Latina, Lado B, e conhecia de perto Pepe Mujica. Quarta-feira, 14 de maio. Ariel, você escreveu um livro América Latina, Lado B, sobre curiosidades em relação a líderes latino-americanos, e numa dessas histórias você conta que foi guarda-costas de Pepe Mujica por 1h30. Conta essa história pra gente. Exatamente, foi na antevéspera, foi a sexta-feira prévia ao domingo das eleições presidenciais de 2009, que Mujica venceu. Eu e a Janaína Figueiredo do Globo estávamos tentando encontrar o Mujica, sabíamos que ele ia falar num comício na Rambla, que é aquela avenida Beira-Rio, em Montevidéu, só que Mujica não apareceu. E uma fonte nossa nos disse, cochichando, Mujica não vem aqui hoje, diz que está muito cansado e ele queria ver o show de Malena. Malena era uma cantora de tango muito famosa que ia se apresentar no Teatro Solís, que seria o equivalente ao Municipal, ao Colón, em Montevidéu. Fomos correndo para lá, o show já havia começado, Mujica estava lá dentro, conversamos com o guarda-costas dele, e aí digo, quando guarda-costas é guarda no singular. Mujica tinha apenas uma pessoa que tomava conta dele, mais ninguém. Já por esse lado já começamos a mostrar a simplicidade de Mujica. E aí ele disse, não, quando que Mujica sai? Será que ele conversa com a gente, coisa e tal? E ele falou, olha, ele vai assistir o show inteiro, são 2h30. Falamos, nossa, 2h30. Pois é, ele já está cansado, vai sair muito cansado, é sexta-feira à noite, domingo tem eleição e ele está esgotado, então dificilmente ele vai querer conversar com vocês dois. Bom, aí ele falou, mas tentemos, ele disse. E aí ficamos esperando, passou 1h e repentinamente, para quem conhece ali o centro de Montevidéu, o Teatro Solís tem uma calçada imensa, muito larga.
E aí estacionou um carro, desceram 4 rapazes, tiraram o clássico chimarrão uruguaio, botaram a garrafa térmica em cima do capô do carro, fizeram um gesto para esse guarda-costas e ele veio e disse para a gente: olha, eu vou tomar um chimarrão com meus amigos, vocês podem tomar conta do Mujica até o fim do show? Eu falei: tomar conta do Mujica, ser guarda-costas do Mujica, sim. Eu falei: mas eu não tenho arma, não sei nem usar arma. Não tem problema, fique tranquilo, não vai acontecer nada, isso aqui é Montevideo. E foi rápido para lá. E deixou a mim, né, totalmente inexperiente em matéria de armas. Eu faço arco e flecha, mas não entra no caso agora, né? E a Janaína Figueiredo, que estava grávida quase a ponto de dar à luz. Então nós ficamos como guarda-costas do Mujica. Quando terminou o show e as pessoas começaram a sair, fui correndo rápido chamar o guarda-costas verdadeiro, oficial. Ele voltou para dentro do teatro e aí falou com o Mujica, e o Mujica conversou com a gente durante uns 10, 12 minutos, enquanto ele ia na direção do carro. Essa foi a primeira do Mujica. E a outra do Mujica foi no domingo, porque depois de votar fomos até a chácara dele, ele estava descansando, batemos palma, porque não, evidentemente, não havia campainha, era bater aquela coisa que nem no interior do Brasil, ó de casa. Aí saiu a mulher do Mujica, Lucia Topolansky, furiosa, dizendo: Pepe tem que descansar. Aí saiu atrás do Mujica, dizendo: eu falei que não ia dar entrevistas, tal. Ele não reconheceu a gente. Aí ele viu a Janaína, que estava grávida, e disse: moça, você tem que sentar, faz quanto tempo você está parada aí? E veio aí correndo, e isso foi crucial, veio correndo então a Manuela. Manuela era a cachorrinha dele, com 3 patas, que tem algo a ver agora com o funeral do Mujica, que eu vou contar. Veio correndo a Manuela, eu adoro cachorros, os cachorros me adoram, ela ficou de barriga para cima, fiz mimo nela, e aí o Mujica disse: bom, peraí, essa moça está grávida, a Manuela gosta de você, eu falo com vocês, mas não em casa, eu não vou dar entrevista, eu vou mostrar a minha chácara. E ficou conversando sobre a produção de hortaliças e de flores, porque ele é florista de profissão. E é muito interessante, Natuza, aí, essa história, mais além do lado pessoal, tem algo muito interessante. A casa de Mujica, muitas pessoas já definiram como uma tapera, como um barraco. Não é um barraco exatamente, mas uma casa com paredes cheias de umidade, reboco rachado. Deixa eu te interromper, meu amigo, rapidamente, porque eu quero muito que você nos leve para essa casa. Quando você bate lá a porta ou de casa, que casa você vê? Essa casa que eu não vi por dentro, porque o Mujica disse: vou mostrar para vocês a parte de fora, mas que eu já vi as fotos e vi entrevistas feitas ali dentro. Era uma casa muito simples, ampla, mas muito simples, como digo, com umidade nas paredes, com cortinas poídas, sofá poído, caixas de madeira com documentos, coisas que ele estudava, analisava quando era presidente. Então a casa era assim, mas a área de trabalho dele, Natuza, era impecável. As ferramentas todas polidas, limpinhas, todas as fileiras de hortaliças perfeitas, o trator limpo, não é? Era uma coisa impressionante. Então, como a simplicidade na vida pessoal e o perfeccionismo na área de trabalho. Então, isso foi muito interessante ver ali o Mujica nesse papel duplo ali. Então, era muito interessante, porque as pessoas iam para a porta da casa da chácara, batiam palma, às vezes ele atendia, às vezes não, né? Especialmente nos últimos anos, ele estava muito cansado, mas havia uma peregrinação de pessoas curiosas para ver o presidente. Cortejado por presidentes, reis, o Papa, ouvido com atenção por muitos. Um presidente festejado por seu povo. Suave, mas firme em suas convicções e estilo. Não usava gravatas e não abandonou a casa simples, as pautas caras à esquerda e o icônico Fusca Azul de 1987. Ficou conhecido como o presidente mais pobre do mundo. Doava a maior parte do salário para ações de assistência social. Ele, sobre essa simplicidade, né, essa forma de viver muito espartana, ele dizia assim: eu não sou pobre, eu sou sóbrio, de bagagem leve. Vivo com apenas o suficiente para que as coisas não roubem a minha liberdade. Era, sobretudo, um sábio. Eu queria que você nos contasse sobre esse Pepe Mujica que começa a vender flores para ajudar
a mãe a sustentar a casa, o pai morre quando ele tem 8 anos de idade. Essa criança florista se torna um homem que se alista num movimento guerrilheiro, um movimento armado. Ele tem um feito, né, dito à época, ele conseguiu ser preso e fugir da prisão 2 vezes. Aliás, ele conseguiu render uma cidade, invadindo a delegacia de polícia, o corpo de bombeiros, a companhia de telefone. E aí ele passa, pela 3ª vez preso, 13 anos num absoluto confinamento. Conta pra gente essa história pré-Pepe Mujica, presidente e uma personalidade mundial. Uma personalidade fascinante nesse aspecto, porque ele entrou nesse movimento, um movimento armado, numa época que o Uruguai estava em democracia. O Uruguai ainda era democrático quando Mujica entrou para a guerrilha urbana. O movimento de libertação nacional Tupamaros se armou, assaltou e sequestrou em nome do socialismo, inspirado na Revolução Cubana. Quando a ditadura foi implantada no Uruguai em 1973, ele e alguns de seus companheiros passaram a ser tratados como reféns do governo militar. Depois ele fez uma certa meia-culpa sobre isso. Depois veio a ditadura. Mas nesse período, nos anos 60, o Uruguai vivia numa democracia Mujica entrou nesse grupo guerrilheiro, os Tupamaros. Ele foi baleado 6 vezes em confrontos, especialmente entre 69 e 71. Em 71 ele foi detido numa prisão que muitos turistas brasileiros conhecem atualmente como Shopping Punta Carretas, no bairro de Punta Carretas. Aquele shopping, até umas décadas atrás, era uma prisão, e Mujica foi preso ali. E ele liderou a fuga de 111 militantes. Ele e outros 110 conseguiram fugir, fazendo um buraco, um poço que emendou com o esgoto de Montevideo, e conseguiram fugir sem que os guardas percebessem até horas depois. Posteriormente, ele foi detido novamente em 72 e ele ficou preso até 1985. Ao todo, passou mais de 13 anos na prisão, a maior parte em solitária. A tortura, o confinamento, a sede causaram enorme sofrimento, mas não revolta e nem sede de vingança. Pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, que el odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividade frente a las cosas. Em 72, havia um presidente civil, mas que em 73 deu um alto golpe de Estado com os militares, que virou uma fachada do presidente Bordaberry, e a partir dali os militares começaram a governar sozinhos, e Mujica passou um período terrível, porque desses 13 anos que ele esteve na prisão, 9 anos ele esteve na solitária. Mujica começou a ter os problemas de saúde a partir dali, problemas de saúde que ele arrastou ao longo deste último meio século. Um político muito amigo de Mujica uma vez me comentou, na época da eleição presidencial em 2009, que Mujica talvez seria a primeira personalidade do planeta, o primeiro presidente, a primeira pessoa a se transformar em presidente que teve que beber da própria urina durante a prisão. Havia momentos em que os guardas não davam água para ele, passavam horas, até mais de um dia sem nada de água, e Mujica, desesperado, teve que recorrer a isso. A outra coisa também é que muitas vezes não deixavam Mujica ir no banheiro, fora da cela, até que um dia ele ouviu pela janela que havia uma espécie de recepção que as autoridades do presídio haviam feito para uma série de pessoas. Então ele viu distante no pátio que havia uma recepção com pessoas vestidas muito elegantes. Um paradoxo, né? Uma festa, assim, um coquetel dentro da prisão. Mujica então começou a gritar que ele não tinha direito de ir ao banheiro e que, enfim, que precisava fazer as coisas em suas próprias calças. As senhoras da sociedade que estão ali ficaram chocadas e reclamaram para o diretor da prisão que, a partir dali, permitiu que Mujica pudesse ter um penico. E, posteriormente, conseguiu ir ao banheiro regularmente. La noche que me ponían un colchón para dormir estaba contento y aguanté. Si no hubiera tenido esa experiencia, capaz que tenía otra manera de pensar. En los calabozos descubrí cosas como esta: las hormigas gritan. Mujica, o que fez com esse penico
que é tão simbólico para explicar a personagem Mujica, e não é uma questão escatológica. Mujica, nos últimos meses, na prisão, já com a volta à democracia, sabendo que ia ser liberado, nem bem o presidente civil fosse empossado, Mujica começou a pegar terra e plantar pequenas sementes de flores ali nesse penico, e ao sair da prisão em 1985, Mujica muito magrinho, com a cabeça rapada e o seu típico bigode, saiu carregando um penico nos braços cheio de flores, ou seja, continuou sendo um florista mesmo naquelas circunstâncias, e depois, com a volta da democracia, fundou um partido com seus antigos colegas guerrilheiros. Pepe Mujica foi anistiado e solto com o fim da ditadura militar em 1985. Saiu da prisão profundamente transformado. Já com 50 anos de idade, retomou antigas atividades, plantou e vendeu flores. E fez ainda muito mais. Ajudou a fundar um partido político, o Movimento de Participação Popular. Só mais uma informação sobre esse período dele preso, que foram 13 anos presos nesse calabouço. Eu falo no plural porque ele e mais 2 amigos, o Rosenkoff e o Huidobro, ficaram presos com ele. Ele conta que eles não tinham acesso à comida. Muitas vezes ele comia moscas, muitas vezes ele comia o próprio papel higiênico. E ele contou uma vez, dizendo que ele ficava feliz todas as noites em que ele conseguia dormir em um colchão, ou toda vez em que ele conseguia beber um copo de água, ou em que ele conseguia urinar. E acho que só por isso que nunca precisei de muito desde então. É muito impactante como isso forja a forma como ele viveria anos depois. Você cita o ano de 1985, que é quando Mujica sai da prisão com esse pinico no braço cheio de pequenas flores. E aí ele entra para a política institucional, cria um partido MPP, e aí eu queria que você me contasse como é que ele chega à condição de presidente da República. Como é que ele se elege presidente da República? O MPP, logo em seguida, renunciou à luta armada, fez um meia-culpa daquele período e entrou de forma total no sistema democrático uruguaio. E, na sequência, se integrou à coalizão de centro-esquerda Frente Ampla. A Frente Ampla é uma coalizão que foi fundada no final dos anos 60 por um general progressista, o Liber Seregni, e essa coalizão juntou o Partido Comunista, o Partido Social Democrata, o Partido Socialista Uruguaio, o Partido Comunista também, juntou o MPP de Mujica, democratas cristãos, humanistas, entre outros. É uma colcha de retalhos, mas que tem um funcionamento muito bom dentro do sistema uruguaio, um sistema muito fluido e é um mecanismo muito rigoroso, não é? Onde tudo é tomado de forma muito democrática. Primeiro Mujica foi eleito deputado, já nos anos 90, depois senador. Em 2005, quando o primeiro presidente socialista do Uruguai, Tabaré Vázquez, foi eleito, Mujica se transformou em seu ministro de Pecuária, Agricultura e Pesca, o que foi bastante peculiar, porque Mujica tinha que lidar com aquelas pessoas que ele criticava nos anos 60 e 70, os latifundiários uruguaios. No entanto, Mujica teve uma excelente relação com o setor agropecuário, da mesma forma como Mujica teve uma boa relação também com o setor militar. E é um paradoxo, né? Porque os militares que haviam reprimido Mujica, que haviam torturado Mujica, mas ao mesmo tempo com as novas gerações de militares que não haviam participado da ditadura, Mujica teve uma relação muito fluida também. Então, esse foi, digamos, a trajetória política, partidária, mais especificamente, de Mujica nesse período. Aí ele foi candidato à sucessão de Tabaré Vázquez nas eleições de 2009, venceu e foi empossado presidente em março de 2010 e governou durante 5 anos até 2015. Sobre essa relação, Ariel, com o diferente, certa vez o Mujica disse: é fácil ter respeito por aqueles que pensam de forma parecida com a nossa, mas é preciso aprender que o fundamento da democracia é o respeito por quem pensa diferente. Exato, ele disse essa frase o ano passado, quando se reuniu com um grupo de estudantes, na época que ele tinha anunciado que estava com câncer. O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, anunciou que não há mais como impedir o avanço de seu câncer. Em entrevista a um jornal local, ele afirmou de forma direta que está morrendo. Me quero despedir de mis compañeros,
y de mis compatriotas. Lo que pido es que me dejen tranquilo. Mujica disse não estar disposto a receber mais tratamentos, que não aguentaria quimioterapia ou cirurgia, dadas suas doenças crônicas e a idade avançada. O ex-presidente, de 89 anos, disse que deu a entrevista para se despedir dos uruguaios, pedindo que a partir de agora seja deixado em tranquilidade. Nas palavras dele, o guerreiro tem direito a seu descanso. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso. Ele foi fazendo uma série de despedidas, não é? Desde o início do ano passado até semanas atrás. E ele tinha essa ligação muito forte com os jovens. E esse também é outro ponto de diferença em relação aos políticos sul-americanos, porque Mujica era uma pessoa de idade, mas que tinha dentro da juventude um fortíssimo eleitorado. Muitas vezes um político de mais idade tem um eleitorado que acompanha mais ou menos a sua geração. Neste caso, não. Mujica tinha um grande apelo entre os jovens que gostavam dessa forma do Mujica ser rebelde. Rebelde, não é, com a sua simplicidade. Mujica era uma pessoa polida, não é, que fazia ironias de forma polida. Ele era muito franco, mas de uma forma educada, mostrando que é possível ser franco com educação. E esse apelo aos jovens que também viam que ele não era o clássico político odorico paraguacesco, né, de falar palavras complicadas, ou de fazer toda aquela gesticulação com os dedos, não é? Ou de falar aos gritos, ou de longos discursos intermináveis. Não é? Então, aí vemos que não se parecia a nenhum desses políticos clássicos, e não era um político populista, né? Era um político muito espontâneo, que era como se fosse o teu tio-avô, o açougueiro da esquina, o vizinho, o amigo aposentado do teu avô, né? Era essa figura do avô, mas sem ser uma figura paternal. Ao mesmo tempo era isso. Então Mujica era muito diferente a uma série de perfis de políticos latino-americanos. Natuza. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Ariel Palacios. E ele tinha a sua própria noção sobre ser de esquerda. Estou dizendo isso porque a minha próxima pergunta é sobre a agenda progressista dele quando presidente. Ele dizia assim: ser de esquerda é ter uma posição filosófica perante a vida, onde a solidariedade prevalece sobre o egoísmo. E como presidente do Uruguai, ele pautou uma agenda progressista. E eu queria que você relembrasse para a gente o que marca a presidência dele em relação a essa pauta, lembrando, repisando aqui a data que você já disse, o intervalo de tempo, que foi de 2010 a 2015. A centro-esquerda uruguaia, ou a esquerda uruguaia, é uma esquerda verdadeiramente progressista. É uma esquerda que é de esquerda, mesmo com a nuance quando ela é centro-esquerda, como no caso dessa coalizão à Frente Ampla. Não é? É uma esquerda laica, porque o Uruguai é um país laico. No Uruguai, um presidente, quando toma posse, não jura sobre a Bíblia, nem cita Deus. Né? Isso no Uruguai seria considerado um absurdo. Não acontece isso há mais de um século. O presidente jura pela sua honra pessoal, o que é importantíssimo, e jura pela Constituição, o que é mais importante ainda do que qualquer outro livro para questões da política. É o único país verdadeiramente laico de toda a América do Sul. Então, levando em conta isso, a esquerda uruguaia é uma esquerda que é laica, que não tem alinhamentos com setores religiosos, não existe uma bancada religiosa no Uruguai. É uma esquerda a favor da legalização do aborto, coisa que a gente já viu no resto da região não é, como no caso da Venezuela, do Uruguai, da Venezuela, da Nicarágua, entre alguns outros, Bolívia, né, entre outros países da região. É uma esquerda que apoiou enfaticamente a aprovação da lei de casamento entre pessoas do mesmo gênero. A gente viu que no Brasil não houve uma tentativa de aprovar no parlamento assim de forma consistente, não é? Foi aprovado, ainda bem, na Corte Suprema, mas não por vias parlamentares. No Uruguai, sim, é uma lei aprovada no parlamento, porque a esquerda uruguaia está engajada nisso. E, além de tudo, é uma esquerda que, especialmente no caso de Mujica e de seu herdeiro político, o presidente atual Germán Duorsi, são pessoas que são de esquerda, mas
criticam as ditaduras de esquerda. Da mesma forma como o presidente Gabriel Boric do Chile. Então, nesse caso, Boric, como Mujica, como Orsi, são críticos do ditador venezuelano Nicolás Maduro e, evidentemente, não reconheceram a eleição feita no ano passado na Venezuela, uma eleição fraudulenta, ao contrário de outros governos de esquerda, não de vanguarda, mais arcaicos, mais naftalínicos, digamos assim, da região. O Pepe, ele era, pela idade, da velha guarda da esquerda latino-americana. Pelas ideias, ele era da jovem guarda, né? Só para lembrar, o Pepe Mujica foi um dos primeiros a se afastar da aventura autoritária da Venezuela. Dizer, não, isso aí é ditadura, ponto. Exato. Então, no caso do Uruguai, independentemente da faixa etária do político, não é uma esquerda progressista, uma esquerda moderna, da mesma forma como existem direitas ou centros modernos, é o caso da esquerda do Uruguai. E ainda tem a questão da legalização da cannabis. Durante o mandato, o país descriminalizou o aborto, aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo e legalizou a produção e venda de maconha. Mujica considerou que, para combater o narcotráfico, para tentar reduzir o avanço do narcotráfico no Uruguai, que para os padrões brasileiros ou mexicanos é algo minúsculo, não só em relação ao país, me refiro proporcionalmente, ele decidiu fazer uma lei de regulação estatal da cannabis, que o Estado se encarrega da produção, por intermédio de empresas, ele subcontrata empresas, da produção e da comercialização da cannabis, que é vendida, mais fiscalizada, em farmácias autorizadas, com um cadastro de pessoas que estão autorizadas a comprar. E ao contrário do que muitos setores diziam, que o Uruguai se transformaram numa espécie de Amsterdã sul-americana, ou seja, em alusão à Holanda, não é, onde a cannabis estava liberada na capital holandesa, no Uruguai não aconteceu nada disso, até porque os turistas não têm permissão para comprar a cannabis nessas farmácias. E outro detalhe interessante, quando um jornalista americano entrevistou Mujica logo depois da aprovação e no início da entrevista puxou um cigarro, acendeu um cigarro de maconha na frente dele e ofereceu, mas Mujica educadamente declinou e disse, para ser livre não preciso de uma droga, minha mente tem total liberdade sem precisar da cannabis. Ou seja, ele era a favor da liberação, mas ele próprio não era um consumidor e considerava que a mente de Mujica não requeria estímulos externos. E ele dizia, não é bonito legalizar a maconha, mas pior é dar pessoas ao narcotráfico. O único vício saudável é o amor. E uma outra frase dele sobre o tema que você citava agora recentemente, né? Sobre a liberação do casamento gay, ele chegou a dizer que o casamento gay é mais velho do que o mundo. Tivemos de Júlio César a Alexandre o Grande. Dizem que é moderno e é mais antigo do que todos nós. É uma realidade objetiva. Existe. E não legalizar seria torturar as pessoas desnecessariamente. Bom, para terminar, Ariel, o Mujica dizia também que o melhor líder é aquele que deixa um legado. Que legado, na sua avaliação, Pepe Mujica deixa para o mundo? Primeiro, Mujica disse que não queria ser considerado um mito. Mês atrás ele falou isso, né? Porque com certeza agora vão aparecer presidentes bombásticos, populistas de todo o planeta, dedicando a Mujica o prêmio José Pepe Mujica, ou a medalha José Pepe Mujica, ou coisa assim do gênero, né? E Mujica não era nada disso. Morreu aos 89 anos o ex-presidente do Uruguai, José Mujica. Ele sofria de câncer no esôfago. Mujica morreu em casa, no sítio em que vivia, na zona rural de Montevidéu. Em uma rede social, o atual presidente do Uruguai escreveu: com profunda dor, comunicamos que faleceu o nosso companheiro Pepe Mujica. Presidente, militante, referência e condutor. Vamos sentir muito a sua falta, velho querido. Na América do Sul, outros presidentes se manifestaram. Em nota oficial, o governo brasileiro destacou que Mujica foi um grande amigo do Brasil e um dos principais artífices da integração da América do Sul e da América Latina. No Paraguai, o presidente Santiago Peña disse que, apesar das diferenças ideológicas que os dois tinham, visitou recentemente Mujica e que se tornou amigo dele. Cláudia Sheinbaum, presidente do México, disse que Mujica foi um exemplo para a América Latina e para o mundo,
pela sabedoria, pensamento e simplicidade. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, escreveu que Mujica acreditou, militou e viveu por um mundo melhor. O Uruguai decretou luta oficial até sexta. O corpo do ex-presidente será velado no Palácio Legislativo. Já o sepultamento terá a simplicidade com que viveu, numa cerimônia discreta, apenas para a família e amigos mais próximos. Antes de morrer, Mujica manifestou o desejo de ser cremado e suas cinzas enterradas ao lado da cadela Manuela, na chácara nos arredores de Montevidéu. Mujica não, era uma pessoa que abominava todo esse tipo de coisas assim bombásticas, típicas de regimes populistas do passado, de regimes militares do passado, regimes populistas atuais. Né? Mujica considerava isso tudo um absurdo. Então, ele considerava que um dos legados é que os políticos não precisam ser considerados mitos, os políticos podem se comportar de forma normal e que é melhor que as pessoas votem em pessoas normais para políticos e que os políticos não sejam egocêntricos. Quero progresso material, pero quero antes que nada el amor a la vida. Lo fundamental, como passa a gente por la vida. Acho que o principal legado de Mujica é isso. Ele mostrou que podia ser assim. Né? Então, acho que isso, segundo, que um político pode viver de forma espartana, pode viver de forma austera, não é? Que não precisa ser um político brega, ostentação. Então, ou seja, ele não fazia um elogio da pobreza, ele fazia um elogio da dignidade. Né? Ele não elogiava a pobreza, mas ele criticava o consumo. Tem algumas frases dele sobre isso. Exatamente. E outra coisa interessante, não é? Porque era uma pessoa que vinha da esquerda quando se tornou presidente. Como é que foi a relação dele com o empresariado uruguaio? Bom, essa outra frase que ele me disse na ocasião em 2009. Ele disse, eu não quero mais combater a burguesia, tal como era na época da guerrilha. Né? Eu não quero mais não quero continuar combatendo a burguesia. Eu quero ordenhar a burguesia. Quero alimentar para ordenhar a burguesia. Ou seja, porque uma burguesia que rendesse bem leite, digamos assim, não é? Era laticínios, ia ser ia permitir mais riquezas para o país e também para os pobres. Então, era um viés bastante interessante. E o próprio Mujica também, logo na sequência, me disse, sorrindo matreiro, me disse que a esquerda uruguaia é muito peculiar, não se parece a nenhuma outra esquerda no planeta. Né? Então, o Mujica tinha esse viés econômico também, era pragmático, era um market friendly. Os mercados não tinham medo de Mujica. Não é? E Mujica continuou com essa alternância democrática do Uruguai. Quando Tabaré Vázquez estava chegando no final do seu mandato e havia sido eleito Lacalle Pou, coincidiu que em dezembro de 2019, a eleição no Uruguai havia sido novembro, a posse argentina do novo presidente em 2019 era de Alberto Fernandes, então Tabaré Vázquez veio com Lacalle Pou aqui, ou seja, o presidente que estava terminando seu mandato veio com um novo presidente que eram de partidos diferentes, centro-esquerda e centro-direita. Quando Lacalle Pou tomou posse, tempos depois foi a posse do presidente Lula e ele levou a Brasília o presidente Mujica, o ex-presidente Mujica e o ex-presidente Julio Maria Sanguinetti. Então, os uruguaios têm isso, que Mujica era mais um desses representantes dessa democracia uruguaia. E aí, algumas vezes as pessoas me dizem, isso é porque era um país pequeno. Digo, não, existem muitos outros países pequenos, na América Central, na África, que são desastrosos. Então, não é uma questão de magnitude, é uma questão de civilidade mesmo, Natuza. E só para complementar com uma coisa, recordando aquele lado laico de Mujica, um presidente ateu, que o ano passado voltou a dizer que Deus não existe, que ele não acreditava em Deus, e que a vida era, segundo ele, abre aspas, uma aventura das moléculas, fecha aspas. Ele falou isso com alegria, sorrindo. Não é? Ele achava que não havia um além, ele disse, gostaria que existisse, mas não acredito nisso, e ele estava satisfeito da vida que havia tido, dessas moléculas fenomenais que formaram
o presidente Mujica. Então aí eu recomendaria, deixo uma dica para comentaristas ou cartunistas, não desenhem Mujica no céu, porque isso seria uma ofensa para ele. Mujica era um ateu mesmo, não acreditava em Deus, então desenhar Mujica no céu, junto a Jesus, junto a qualquer entidade sobrenatural, vendo o Papa Francisco, não é que Francisco diga bem-vindo, Pepe, isso para Mujica seria uma ofensa. Mujica era ateu, então respeitem o ateísmo de Mujica. Eu me despeço de você com uma frase dele. Tu, com o teu dinheiro, não podes ir a um supermercado e dizer: venda-me mais 5 anos de vida. Não podes. Não é uma mercadoria. Então não a devemos gastar mal. Temos de a usar e gastar com as coisas que nos motivam a viver. Um beijo para você, Ariel. Muito obrigada por estar aqui neste episódio especial de O Assunto sobre a partida do grande Pepe Mujica. Obrigado, Natuza. Antes de terminar, um recado. Se você ouve o assunto no Spotify e gostou do episódio, é assunter mesmo, dá 5 estrelas e compartilha esse episódio com quem você quiser. Você pode nos ouvir no G1, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.